Cara, então, o John Danaher, ele já foi várias vezes no Lex Fridman. E aí, lá, o Lex perguntou pra ele sobre como você vê se seu oponente, né, tá com medo ou não, se você olha pela cara e tal. Aí o Danaher foi e falou que é só você olhar nas extremidades do corpo dele, tipo mãos e pés. É lá que é a coisa mais real que tá acontecendo com o seu oponente. Porque assim, se você olhar pro rosto, quanto mais próximo do rosto e do peito, mais ele consegue disfarçar. Agora, longe disso, aí você consegue ver a realidade. Se você estiver tremendo, se ele estiver movimentando de uma forma contínua e não normal, né? Tipo, pô, ficou mexendo a mão assim, ficou, né, tipo, suando, alguma coisa do tipo, então quer dizer que ele está nervoso pra luta. Então ele falou uma forma de você avaliar dessa forma. E aí o Lex Fridman perguntou pra ele como que é pra ele fazer parte do corner, se ele fica nervoso ou não, e o que ele acha sobre as pessoas estão fazendo corner agora. E aí até o Joe Danaher falou que na verdade a maioria dos corners, eles não estão sendo corners, eles estão sendo líderes de torcida, que fica gritando lá, que não tá ajudando em nada. E ele falou como ele faz, por que você vê o Danaher assim, né, parado, com a perninha cruzada, as mãos em cima das pernas dele, quando ele tá participando do corner. E ele explicou aqui, eu legendei esse pedacinho pra você, a gente vai ver aqui agora. For me, it's just about, okay, what's the most efficient path to victory against this particular opponent? It's just, okay, I've done my job. I've taken them through Isso aqui que ele tá falando agora no começo, ele fala muito sobre confiança. Teve um vídeo também que até o Gordon falou sobre isso, a gente já traduziu no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão pra você. Que o Gordon fala que confiança não é esse negócio de coach, o coach fica falando no seu ouvido e tal. Não. Confiança nada mais é você estar bem preparado e bem treinado pra uma luta. Quando você treinou bem, que você passou por todas as situações na academia, situações ruins que normalmente acontecem na luta, e você conseguiu se sair bem, você tem confiança, porque você tem habilidades que superam isso. Então não tem nada a ver com mental, de coach mental, de te ajudar. Ele diz que nada mais é você tendo habilidades aquilo. E isso te dá confiança, é mais ou menos isso que o Danaher vai falar, tipo, aqui agora. an extensive fight camp that prepared them for every conceivable situation that they're in. I've run an efficient warm up. Their body temperature is perfect. The elasticity in the muscles is perfect. My main role when I corner, I avoid what most people do when they corner, which is to be a cheerleader. Most cornermen, they're not cornermen, they're cheerleaders. They're there to express some kind of emotional support to their training partners or their student. Sometimes they're even worse than cheerleaders. They express their own emotional fears as the match goes on. I always believe that 99.5% of the job of the trainer is done, the coach is done, when the athlete steps their foot on the mat. At that point, you shouldn't need me at all. Everything I needed to tell you should have been not just told to you, but imprinted into you. Remember, there's 15,000 people in that crowd. For half of the match, you're not going to hear a word that I can say. There's too much noise. But you'll hear my voice inside your head because you've heard it so many times over the last 14 weeks. You're sick of hearing it at that point, and their program know what to do. So I'm usually pretty confident. I'm also very confident that even in worst case scenarios, they can have effective solutions because they train those worst case scenarios every single day in the gym. Biggest danger an athlete faces is tunnel vision. Sometimes they will hit upon a certain move or strategy and just say, I'm going to go with this, when there's much easier alternatives. But because they're so focused on the alternative they've chosen, they get this tunnel vision and just focus only on that. The most constructive thing the cornerman can do is alert them to the presence of time, which is very important in an ADCC match because all the scoring is structured by time, and to alleviate problems associated with tunnel vision. That, okay, you're doing this, but if you just did this, it'll be so much easier. So that's the main goal. E aí, esse foi o bate-papo, né? O que o Danaher falou. E assim, eu entendo os dois lados, tá? Por exemplo, na época que eu competi, até minha faixa roxa, eu competi bastante, meio que quase todo final de semana, mas era competições locais, obviamente. E o Dudu sempre foi o meu corner. E ele sabe que eu nunca gostei do corner ficar gritando muito. Tipo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Porque eu sou mais
eu respiro e faço com mais cautela. Eu não gosto de fazer nada com muita velocidade. E aí acaba que quando ficam gritando, colocando velocidade em mim, eu fico apavorada. Então, tipo, tem até uma luta, um GP que eu participei, que era Open Way, era tipo Open Class, né? Era meio que absoluto. E aí eu era uma das mais leves. Então, tipo, a menina, ela era muito forte. Então, tipo, eu consegui raspar, aí eu falei, cara, eu preciso respirar agora, e o Dudu, vamos montar, vamos, não sei o que eu virei, falei, calma, cara, calma, deixa eu respirar aqui. Então, aí, o Dudu já sabe disso, então, normalmente, quando eu luto, ele me fala o tempo, ou tipo, Rafa, tá perdendo, hora de agir, Rafa, falta os 10 segundos, e aí? Então, tipo, eu gosto desses impulsos, né? Ou então, Rafa, ela quer teu pé. Eu não gosto de me dar alerta pra eu fazer alguma coisa, mas se alguém for fazer alguma coisa comigo, sim. Mas agora, por exemplo, o Dudu tem outros alunos que eles gostam quando a pessoa fica gritando muito pra eles, tipo, como se fosse mesmo líder de torcida, né? Pra poder, isso faz com que eles tenham mais gás na hora da luta. Então vai muito do atleta também. Eu entendo esse do Danaher, eu também prefiro, no caso, que eu acho que o trabalho tem que ser feito antes e na hora da luta eu gosto de menos gente gritando pra mim, mas tem atletas que preferem, que gostam disso, que isso impulsiona eles. Então vai de cada atleta também, né? Depende de você mais. Só que é bem interessante isso que ele falou, porque, cara, se você passou por todos os cenários, se você se preparou todos esse tempo, lá na hora, né? Você tem que colocar em prática. E isso te dá confiança e é mais ou menos esse papel realmente que o corner deveria fazer. Outra coisa, galera, a gente tem uma parceria com a Braus. Com todo o site da Braus, tá? Mas também com as roupas do ADCC, porque eles produzem as roupas do ADCC. Então, usando o meu cupom Rafa com L's, que se você já usar no meu link, o cupom vai automaticamente. Mas se não for, você coloca lá. Rafa com L's, você ganha 10% de desconto em todo o site da Braus. Tem mochila, tem boné, tem hash, manga longa, tem até calça, moletom, tem tudo. E aí eu vou deixar aqui pra você dar uma olhada, tem kimono, tá? Os kimonos também da Braus, eles são bem bonitos, são bem fortes. E usando o meu cupom, você ganha 10% de desconto em todo o site da Braus. Vou deixar aqui na descrição no comentário fixado pra você. E me conta aqui o que você achou disso que o Danaher falou. Você concorda? Você discorda? Quando você luta, você prefere que o seu coach fica lá gritando, te motivando? Ou você prefere que seja alguma coisa com mais cautela, que ele só fale alguns pontos como tempo, você tá perdendo, ou então, cuidado com o seu pé, mas não falando o tempo inteiro. Me conta aqui o que você prefere.